Querido professor, a paz do Senhor, querido aluno, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus em Cururupu. Este é o quadro EBD em Ação. Sou o missionário Gil César. Juntamente com você, queremos estudar nossa terceira lição aqui do segundo trimestre das lições da CPAD, que tem por tema geral e o verbo se fez carne. A lição de hoje tem por objetivo, tem por tema a verdadeira adoração. E se já nós podemos dizer que se existe a verdadeira adoração, também existe a falsa adoração, né? Se Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. O nosso textuário encontrado em João capítulo 4, versículo 24, nos diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui nós deixamos uma breve palavra, que se Deus procura algo, é verdadeiros adoradores. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? E a recíproca é verdadeira. Se existe o verdadeiro, também existe o falso adorador, ou seja, uma falsa adoração. Na verdade prática, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele, né? Então a verdade prática vem nos dizer que nós devemos ser adoradores integrais para com Deus, ou seja, adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida, seja nos nossos negócios, no seu momento de lazer, no seu dia a dia, você deve adorar a Deus. De início, nós já dizemos que não se resume apenas ao horário, ao momento do culto, a adoração. A adoração é muito mais do que o momento do culto. A adoração é um momento, como diz a verdade prática, total, plenária na vida do cristão. A nossa leitura bíblica em classe, encontrada em João capítulo 4, versículos 5 a 7, depois o versículo 9 e 10, depois vamos ler o versículo 19 ao 24. Nós temos por objetivo nesta lição 3 objetivos finais a serem alcançados na sala de aula pelo professor e sua determinada turma. O primeiro ponto vem nos dando o objetivo de esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O segundo ponto, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E o terceiro ponto, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Então, nós queremos já dizer que o ser humano é um ser necessitado de Deus. O ser humano necessita totalmente de Deus. Nosso primeiro tópico nos diz o encontro em Samaria e 2 preciosas lições, né? É muito interessante quando nós observamos que o esforço que Jesus faz, nós observamos o desenrolar da história em João, capítulo 4, onde nós vemos que por causa do crescimento, da forma com que Jesus vinha tratando o Evangelho, tratando acerca do reino de Deus, como Jesus vinha chegando ao conhecimento de mais e mais pessoas, nós vemos que logo se inicia ali uma competição, se inicia ali um levantamento dos fariseus, determinados grupos religiosos, né, que a todo custo tentavam impedi-lo de fazer então aquilo que seria a sua grande missão. É muito interessante nós observarmos aquilo que aparentemente motivou a ida de Jesus a Samaria, né? No versículo 4 de João 4, o texto nos informa que era necessário Jesus passar por Samaria. Nós podemos então questionar se essa necessidade se dava
por conta geográfica ou por outra coisa. Nós podemos, dentro de uma leitura profunda, dentro de uma leitura um pouco mais atenciosa, nós conseguimos destacar que essa passagem de Jesus por Samaria não era de cunho geográfico, mas sim um interesse urgente. Jesus veio proclamar o Evangelho do Reino, Jesus veio anunciar a mensagem do céu, Jesus veio salvar aqueles que se haviam perdido. Então Jesus não se detém a regras, a estabelecimentos, a preconceitos, a religiosidade humana. Jesus, ele se esforça em passar por Samaria. Nós temos aí pelo menos duas opções de trajeto para Jesus. A primeira opção seria passar por Samaria, que foi a que Jesus escolheu, e temos a segunda opção, onde Jesus cruzaria o Jordão e percorreria um bom percurso por Pérea e chegaria então a Galileia. Gostaria de esclarecer também algo que eu achei muito interessante nesta lição, quando o comentarista nos mostra que Jesus deixa a Judéia e vai para a Galileia. Aqui, quando nós vamos para contextos históricos, nós entendemos que os judeus tinham um grande ressentimento, existia ali uma grande animosidade entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram uma raça mestiça, parte judia, parte gentia, que se formou durante o cativeiro assírio, o cativeiro das 10 tribos do norte, que aconteceu ali por volta do ano 727 a.C. A partir daí, houve então este desentendimento, este aspecto de ódio entre judeus, então o povo samaritano, E por conta disso, os judeus ortodoxos, eles evitavam passar por Samaria, eles preferiam dar a volta, como o caso que a gente citou agora há pouco, do que passar por Samaria para ir até a Galileia. Um fato interessante é que os da Galileia, os galileus também tinham esse ressentimento contra os samaritanos e também eles faziam então um outro trajeto que aumentava cerca de 40 quilômetros, do que se eles fossem pelo trajeto cruzando por Samaria. Mas Jesus, ele não olhou para esses empecilhos, antes ele se livrou de tudo aquilo que poderia gerar empecilho para ali exercer aquilo que seria muito melhor e valioso, que é o objeto de estudo desta lição. Nós vemos Jesus, ao decidir ir por Samaria e ao chegar à beira daquela fonte, ele envia os seus discípulos que estavam com ele para ir comprar pão, deixando assim ele sozinho, para que não houvesse nenhum problema, nenhuma dificuldade naquilo que era o seu objetivo de trazer a palavra do Reino de Deus para os samaritanos. Louvado seja Deus. E é algo muito interessante quando nós observamos que as necessidades espirituais eram muito mais importantes para Jesus e continuam sendo. Então, nós podemos destacar aqui o seguinte, que a adoração, ela parte do íntimo do cristão, ela parte do encontro direto do homem com Deus, e a partir desse momento, ele se torna um adorador, se torna um servo de Deus. Nos dias de hoje é muito comum a gente encontrar por aí, nas divulgações de trabalhos, congressos, cultos, pessoas que já se intitulam lá adorador fulano de tal, quem vai estar lá cantando, quem vai estar louvando é o adorador ciclano, o adorador X, como se a adoração estivesse limitada ao ato de se louvar, de se cantar. Faz parte? Sim, faz parte, mas não é somente
isso, né? Então nós vemos que Jesus olhava para as necessidades espirituais. Jesus se aproxima daquela mulher e diz que estava com sede, pediu um pouco daquela água, e isso é muito interessante. Então quando Jesus pede aquela água e aquela mulher então responde o Senhor, responde Jesus com aquela sua resposta, né? Sendo tu judeu, pede águas para mim, sou uma mulher samaritana. Nós vemos que o objetivo de Jesus era começar um diálogo, e esse diálogo, com o tempo, ele vai se desenvolvendo e se aprofundando, até chegar o momento em que aquela mulher reconhece a divindade de Cristo, reconhece a divindade de Jesus, ela reconhece a pessoa de Jesus. Nós podemos ver que quando Jesus se utiliza dessa figura da água, aproveitando aquele momento em que a mulher estava ali a tirar água da fonte, Jesus mostra duas coisas muito interessantes. Primeiro, que ele era a água viva, ele era a fonte da água viva. Nós vemos aqui neste capítulo que ele se referia a si mesmo quando ele falava da água, da fonte que jorrava a água viva. E lá em João capítulo 7, versículo 37 ao 39, Jesus se refere à água viva também como ao Espírito Santo, né? No encontro de Jesus com Nicodemos, nós vemos também falando sobre o batismo, e assim vai. Então nós vemos que aquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana foi de encontro com o objetivo de Jesus. Jesus deu aqui um grande exemplo de evangelismo pessoal, deu um grande exemplo da nossa missão a qual nós devemos cumprir, desejo que nós devemos ter para alcançar uma alma. Jesus se livrou dos problemas, Jesus se livrou dos empecilhos, Jesus se livrou daquilo que poderia causar obstrução ao seu foco, ao seu objetivo final, e se livrou de todos eles ali para alcançar o coração daquela mulher. Nós podemos observar nos versículos de número 7 a 10 que aquela mulher traz uma resposta um pouco que taxativa a Cristo. Ela diz: olha, como pode tu, sendo um homem judeu? É como se ela estivesse ali se recusando a ouvir o que Jesus tinha para falar. Jesus então continua a conversar com ela, usando os elementos ali ao seu redor e fazendo então o seu evangelismo, sua explicação, ou seja, trazendo um entendimento ao coração daquela mulher. E dos versículos 11 a 15, nós podemos ver ela já questionando a autoridade de Cristo. Quando ela diz: és tu maior do que Jacó. Em algum momento nós vamos ver ela chamando também ele de Senhor. Claro que aqui não é reconhecendo o senhorio de Cristo, mas de alguma forma ela iniciou dizendo: tu é um judeu. Agora ela estava dizendo Senhor. Então nós vemos que, além de ser fiel ao seu objetivo, Jesus também era paciente, pois Jesus conseguiu contornar todas aquelas situações. Do versículo 16 ao versículo 24, nós vamos ver agora ela reconhecendo Jesus como profeta. E é interessante que aqui a gente encontra que é muito fácil para o ser humano confundir as coisas espirituais das coisas materiais. Quando ela reconhece o Senhor Jesus como profeta, por causa que ele lhe revelara a questão dos seus maridos, ela já tinha tido, ela reconhece ele como profeta. Mas ali ela o questiona: aonde é o local de adoração? Nossos pais ensinaram que é aqui no Monte Gerizim. Talvez ela apontava para o monte. Vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. E agora? Jesus se encontra mais uma vez para responder o questionamento daquela moça. Enquanto ela olhava para o material, Jesus a trazia para o espiritual. Então nós vemos aí depois do versículo 25
ao 30, nós vamos ver aquela mulher reconhecendo o investimento de Cristo, não foi em vão. Aquela mulher reconhece a divindade de Cristo, ela compreende que Cristo era o Messias que haveria de vir. Louvado seja Deus por isso. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, é muito interessante o que acontece. Eu acho muito lindo no versículo de número 30, que nos mostra que aquela mulher saiu, largou o seu cântaro ali, o seu objetivo principal, que era buscar água. Ela deixou ali e correu naquela comunidade, anunciou às pessoas dali, dizendo: olha, tem um homem ali que me revelou tudo, falou tudo que eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? E a Bíblia diz que por causa dessa palavra muitas pessoas vieram ao encontro, e quando ouviram Jesus falando, eles rogaram, né? Senhor, fica mais conosco. E Jesus passou ali mais 2 dias. Então, em nenhum momento a ida de Jesus por Samaria foi por questões geográficas, por ser um trajeto mais perto, não. Foi para proclamar o Evangelho de Cristo, foi para proclamar o reino de Deus, foi para levar o reino de Deus ao coração daqueles que eram desprezados pelos judeus. O desprezo pelos judeus era tão grande, irmãos, que em algum momento em João nós vamos ver que é utilizado ali em João 8,48, é usado um termo samaritano se referindo a Jesus, né? Alguns de seus inimigos ali o chamam de samaritano, numa tentativa de ofendê-lo. Alguns dos fariseus, os fariseus oravam, né, para que no dia da ressurreição os samaritanos não fossem ressuscitados. Então Jesus não observou essas coisas. Antes, Jesus fez ali uma grande ação, e aqui Jesus já começa a mostrar o seu objetivo, assim como ele fez com Nicodemos. Então, nós vemos que há então uma grande questão a ser levantada, uma questão que aquela mulher levantou. Ela questionou onde adorar. Então, no que Jesus ensinou a ela, no que Jesus nos ensina hoje, nós podemos dizer que a adoração é um estilo de vida, e ela não se limita a um lugar, a um momento, a um horário. Ela é um estilo de vida. A gente já falou aqui. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus nos seus negócios, ele é fiel em seus negócios, ele adora a Deus através de suas palavras, de suas atitudes. Deus é visto na vida dele, louvado seja Deus por isso, né? Eu coloquei aqui: a adoração é um estilo de vida, de devoção, de santidade e de compromisso com Deus. A adoração é um estilo de vida, de devoção, de santidade e de compromisso com Deus, né? Acrescentei também que o culto é o encontro dos irmãos para prestarem um serviço, usando a sua determinada liturgia, um serviço para Deus. E a adoração sempre é e sempre será individual. É por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores. A adoração, ela não é coletiva, a adoração é individual. Posso eu estar no meio dos irmãos, os irmãos estarem adorando a Deus e eu ficar naquele ambiente ali perdido, mas não se resume a isso. Na verdade, toda a nossa vida deve ser vivida como um adorador, como Cristo fez em tudo, dando graça, em tudo reconhecendo, em tudo demonstrando a grandeza de Deus. Indo agora para o tópico de número 2, nós temos por tema o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Como a gente já falou, nós poderíamos refrisar aqui que a adoração, ela não vai se limitar a um espaço. Era a maior dúvida naquele momento da samaritana: onde era o local de adorar? Se era no monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque uns diziam que era lá no monte, costume vinha dizendo que era lá,
enquanto os judeus diziam ser lá em Jerusalém. E não é diferente de hoje. Quantos andam aí perdidos nesse requisito de adorar? Andam afastados do real sentido que é ser um adorador. Dei o exemplo aqui, como em alguns momentos algumas pessoas estão se utilizando desse termo como uma forma de posição, de colocar posição em alguém, colocando o adorador X vai estar cantando, vai estar louvando, o levita, isso, aquilo. Então, são questões que nós precisamos olhar. A adoração, ela não se limita a um espaço, e sim se desenrola no íntimo do adorador. É quando há um encontro entre o pecador e Jesus, e o pecador entende a mensagem de Jesus, e porque ele entendeu aquela mensagem de Jesus, ele reconhece o seu pecado, reconhece o que há de acontecer, e ele vê a sua necessidade de Deus, e ele vê que somente em Cristo ele vai ser saciado, ele vai ser saciado, ele vai ser suprido dessa necessidade, e aí começa então uma vida de adoração. Louvado seja Deus! E transborda em gratidão. Aquilo que começa no íntimo, ela aflora no interior. Muitas vezes no culto a gente levanta a mão, diz um glória a Deus, um aleluia. Isso faz parte, sim, faz parte do momento litúrgico, faz parte desse momento. Inclusive é muito comum alguém, às vezes querendo ali interagir com o público, interagir com os crentes, com os irmãos, e diz: irmão, se você está alegre, levante a mão, dê glória a Deus. Isso, se a gente for olhar no princípio bíblico, não seria necessário, pois o que me motiva a vir à casa do Senhor é o meu desejo de expressar essa adoração a Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. Adorar em espírito. Aqui diz assim: mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, essa essência é a origem desse sentimento, é a origem dessa ação que nos leva a manifestar a gratidão a Deus, que nos leva a manifestar hinos de louvores a Deus, que nos leva a manifestar um culto a Deus. E fala também sobre a questão do caráter. O caráter é aquilo que demonstra a autenticidade de algo. Como posso eu dizer que Deus é santo e eu não vivo em santidade? Como eu posso dizer que Deus é verdade e eu vivo em mentira? Então, nós precisamos ser verdadeiros adoradores, ou seja, vivendo de acordo com aquilo que agrada o nosso Deus. O Salmo de número 29, versículo 2 nos diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então nós devemos dar ao Senhor a glória que é devida a Ele, ou seja, nós devemos reconhecer esta glória, reconhecer a grandeza do Deus que nós servimos e adorar na beleza da sua santidade. A verdadeira adoração está ligada ao Calvário. Cristo e sua obra é a razão de toda a adoração. Louvado seja o Senhor. Jesus é a base. Jesus é a base porque Jesus nos deu o exemplo de adoração e reverência ao Pai. A verdadeira adoração está ligada ao Calvário. Cristo e sua obra é a razão de toda a adoração. Nós podemos olhar para o Calvário, para o lugar aonde foi crucificado Cristo, olhar para o local em que foi sepultado Cristo e olhar, eles são locais. Cristo não está mais lá, mas o símbolo, a simbologia que esses locais carregam é de que Cristo pagou por nós um alto preço. Então o que é que nos impede de adorar?
O que é que nos impede de ser adoradores? Eu costumo pensar que uma vida de adoração está totalmente ligada à nossa gratidão a Deus por essa salvação. Porque quando a Bíblia nos ensina que nós devemos obedecer a Deus, isto não é de forma pesada a nós, porque se nós amamos a Deus, se nós reconhecemos esse amor que Deus tem dado a cada um de nós então nos tornamos adoradores de Cristo, porque o nosso prazer está na lei do Senhor, o nosso prazer está em meditar nela, o nosso prazer está em praticá-la, o nosso prazer está em propagá-la, o nosso prazer está em vivê-la, e se consumará naquele grandioso dia, em sua presença, face a face. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então Jesus é a base, Jesus é o exemplo para toda e verdadeira adoração. Jesus é o exemplo, que Jesus nos deixou esse exemplo, aonde nós devemos observá-lo e seguir. Jesus é a base para a verdadeira adoração, e a verdadeira adoração está ligada também ao sacrifício de Cristo. O nosso terceiro tópico diz a adoração bíblica. Muito bem, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos vários conceitos sobre a adoração. Na verdade, a Bíblia em si é um manual prático, é um manual onde nós conseguimos entender qual é o objetivo da adoração, entender qual a necessidade de sermos adoradores. Nós, dentro desses conceitos, nós temos alguns que trazem a ideia de temor, trazem a ideia de reverência, de admiração, de submissão, de reconhecer o mérito, de dar valor. Tudo isso nós devemos fazer à pessoa de Cristo, devemos fazer à pessoa de Deus, devemos fazer a Ele, ao Senhor, Deus das nossas vidas. É muito interessante o que Provérbios capítulo 9, versículo 10 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, em outras palavras, a sabedoria começa, o cristão começa em sabedoria quando ele reconhece a sua necessidade de Deus, reconhece que precisa de Deus, reconhece que Deus é soberano, e ele se apresenta diante de Deus ali, reconhecendo a sua inferioridade humana, mas reconhece também a misericórdia de Deus, reconhece a grandeza de Deus. Por isso que ele se dispõe a cultuá-lo, se dispõe a adorá-lo. Então, adorar a Deus significa reconhecê-lo, significa render-se e exaltá-lo por tudo que ele faz e por tudo que ele é. Então nós devemos reconhecer o que ele faz e reconhecer o que ele é. Em Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38, nos traz aqui uma informação muito interessante, que conta a história da mulher pecadora, onde quando Jesus estava ali em um jantar, estava ali em um momento na casa de um certo fariseu, aquela mulher chega aos pés de Jesus e derrama aquele unguento de grande valor sobre os pés de Jesus, enxuga-lhe com os cabelos, beija os pés de Jesus, mostrando então esse sentimento de reconhecimento, esse reconhecimento que se deve ser dado a Cristo, esse reconhecimento que aflora no íntimo quando a pessoa tem esse encontro com Cristo. O que foi que motivou Zaqueu a fazer aquilo que ele fez quando ele se encontrou com Cristo? A restituir aquilo que se ele havia defraudado, ele iria restituir 4 vezes mais. Cristo exigiu isso? Não. Ele iria ajudar a quem precisasse.
ia dar parte de seus bens aos necessitados. Jesus exigiu isso? Não. Mas o seu encontro com Jesus transformou então aquilo que poderia ser antes repleto da avareza, da soberba, e agora foi transformado. Então, é muito interessante e sempre vai aflorar do íntimo do adorador para fora. E quando há esse afloramento, acontecem então essas ações, como aconteceu com essa mulher que derramou aquele precioso unguento sobre os pés de Jesus e também suas lágrimas, enxugou os seus cabelos, e fica então ali testemunho dela para todo aquele que lê e ouve as Sagradas Escrituras. O serviço para Deus também faz parte da adoração. Eu posso servir a Deus, posso prestar um serviço a Deus sem ser um verdadeiro adorador, sem ser um adorador. Nós citamos agora há pouco o exemplo do reinado da Síria, que levou as 10 tribos do norte em cativeiro. Eles prestaram um serviço a Deus ali, de certa forma, porque ali era consequência das atitudes, era consequência das escolhas daquelas pessoas. E é muito interessante também que o reinado babilônico também prestou um serviço a Deus. Então é possível alguém prestar serviço a Deus sem o adorar, sem o conhecer. Mas o verdadeiro serviço para Deus, ele está associado à adoração. É um ato espontâneo, é um ato voluntário, é uma entrega completa, minha a Deus. Eu me entrego à obra de Deus, eu me entrego a fazer a obra de Deus. Me lembro que ouvi uma vez uma certa reflexão que alguém dizia que muito melhor era se desgastar na obra de Deus do que se desgastar consigo mesmo. Ele fez a comparação entre o crente e o ferro. Quando o ferro é utilizado, ele precisa ser afiado, ele precisa ser ali, ele é colocado em um instrumento de afiar e ele vai se consumindo, vai se desgastando. Mas se ele não for utilizado e ficar guardado, parado, ele também vai se consumir, mas de uma forma que vai haver deteriorização. Por quê? Porque o ferro há de enferrujar e ali acontece então esse processo. Então, muito melhor é nós nos gastarmos na obra de Deus, prestarmos um serviço eficiente para Deus, prestarmos um serviço valoroso para Deus. A presença do Senhor, ela satisfaz aquele que assim busca fazer. A presença do Senhor satisfaz todas as carências da pessoa. A adoração verdadeira cria um vínculo entre adorador e o Deus adorado. Então, a verdadeira adoração é um vínculo entre o adorador e o Deus que ele adora. A Deus seja dado toda a glória. Deus em Cristo nos abençoe e guarde. Que sua aula, que seu momento na lição venha ser abençoado por Deus. Que Deus nos ajude em tudo, em nome de Jesus.